Olá, eu sou o João Amparo, sou pesquisador da área automotiva do FIT. Hoje eu vou falar com vocês sobre veículos autônomos, níveis de automação de veículos, limitações dos veículos autônomos e legislação sobre o assunto. Bom, agora a gente vai falar sobre níveis de automatização de controle do veículo. A SAE, Society of Automotive Engineers, ou em português, Sociedade dos Engenheiros Automotivos, nos Estados Unidos, criou a norma SAE J3016, que define os níveis de automatização de controle de veículo. Essa tabela mostra os 6 níveis de automação segundo a norma SAE J3016. O nível 0 é um nível onde não há automação nenhuma, ou seja, o sistema não controla o veículo. Ele apenas alerta o motorista das situações de perigo. Os alertas podem ser sonoros ou um alerta visual, por exemplo, um LEDzinho no espelho retrovisor indicando que há um veículo no ponto cego. Passando para o nível 1 de automação, nesse nível há uma pequena automação onde o sistema pode intervir ou na direção, fazendo pequenas correções do volante para manter o veículo dentro da faixa de rolamento, ou no sistema de freios, por exemplo, fazendo uma frenagem autônoma para evitar um acidente, no caso uma frenagem brusca do veículo da frente. Nesse caso, o sistema atua ou num sistema ou no outro, nunca nos dois ao mesmo tempo. Já o nível 2, ele já tem uma automação um pouquinho maior. Nesse nível, ele pode atuar tanto na direção quanto no freio ou até mesmo no acelerador. Por exemplo, fazer pequenas intervenções no volante e também pode frear autonomamente ou mesmo ter um sistema adaptativo de controle de velocidade, manter uma certa distância do carro da frente de acordo com as informações dos sensores. Os níveis 0, 1 e 2 são níveis de automação que são considerados sistemas de auxílio ao motorista, ou seja, o motorista tem que estar no controle. Esses sistemas são conhecidos pela sigla ADAS, ou seja, Advanced Driver Assistance System, ou em português, Sistemas Avançados de Auxílio ao Motorista. O nível 3 é um nível de automação em que o carro autônomo ele pode dirigir sozinho. Porém, o motorista tem que estar no volante e atento ao que está acontecendo em volta, porque o sistema não está preparado para todas as situações. Ele pode ser utilizado em situações onde você tem um trânsito fluindo bem numa estrada, numa autoestrada. Ele pode ser utilizado também na cidade, quando você tem um fluxo de tráfego tranquilo, um trânsito relativamente normal. Porém, o motorista tem que estar no controle, ele tem que estar atento, porque se houver algum problema em que o sistema de automação não vai conseguir lidar com a situação, ele tem que assumir o controle e fazer a manobra com segurança. O nível 4, ele já é um nível alto de automação, ou seja, nesse nível o sistema pode dirigir o carro sozinho e não vai requerer a ajuda do motorista. Porém, ele tem algumas limitações. O nível 4 pode ser utilizado em situações de tráfego urbano, baixa velocidade, que não apresentem tantos riscos. E nesse caso, ele pode ou não ter pedais e volante, dependendo do projeto do veículo. O nível 5 de automação é o nível máximo de automação que o veículo autônomo pode ter. Nesse caso, o veículo não precisa de volantes ou mesmo de pedais, já que o computador pode controlar totalmente o veículo em qualquer condição de tráfego, seja na cidade ou na estrada, e também em qualquer condição de clima. Pode dirigir até mesmo condições severas de clima, como chuva, de forma segura. Porém, esse sistema depende de uma tecnologia e de uma infraestrutura maior. Você tem que ter um computador com mais capacidade e tem que ter uma comunicação rápida, sem latência, com sistemas estáticos, como uma infraestrutura das cidades e também uma comunicação com outros veículos. E vamos falar um pouquinho sobre legislação. O que a legislação diz? Na China já há uma liberação de veículos autônomos em algumas grandes cidades, de táxis autônomos no nível 4 de automação. Nos Estados Unidos, houve uma liberação da legislação estadual do estado da Califórnia para que veículos autônomos nível 4 circulassem como táxis sem motorista. Porém, essa legislação foi revertida em face de alguns problemas, alguns acidentes e incidentes que aconteceram. Como é no Brasil, gente? No Brasil, a legislação não permite que você utilize um carro autônomo, nem mesmo nível 3. Ou seja, se você tiver um veículo com autonomia nível 3, que ele pode dirigir sozinho, e você for pego sem as mãos no volante, você pode ser multado, você pode ser penalizado, porque a lei é clara, específica, que o motorista tem que estar no controle do veículo
o tempo todo. Já existe um projeto de lei que vai regulamentar os carros autônomos do Brasil, mas por enquanto esse projeto foi colocado no Congresso e ainda está em discussão. Se vocês gostaram do vídeo e dos assuntos que nós discutimos aqui, dê seu like e acompanhe a gente nos próximos vídeos que nós vamos postar nesse canal. Eu deixei para vocês na descrição do vídeo os links com as reportagens, com os dados sobre legislação e mais informações detalhadas para vocês consultarem e se informarem mais detalhadamente sobre o assunto, tá bom? Até a próxima, muito obrigado e até lá!